Estender as suas mãos para cá. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia e pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Pai. E nesta hora nós colocamos a vida do pastor Jorley, o meu pai, na tua presença. Ele estudou, ele se preparou e o Senhor falou com ele. Ele está sensível à tua voz. Senhor, que nesta manhã o Senhor também nos coloque sensíveis a ti e que nós recebamos aquilo que o Senhor tem para a gente nesta manhã. Capacita ele, que ele seja um instrumento vivo e eficaz nas tuas mãos, que ele fale aquilo que está no teu coração e que a mensagem que o Senhor tem para a gente nesta noite, nesta manhã, seja transmitida. Nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica atento. Não. Nós estamos explicando a regra do cronômetro aqui. Já soltou? Já soltou. Soltou na hora. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer estar aqui novamente para ministrar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Luiz, pastor Lucene, pastor Devani, os pastores, que nos dá o privilégio e nos dá a oportunidade de estar aqui neste púlpito. Não é assim em toda a igreja. Nós temos o privilégio de ministrar a palavra de Deus, de mostrar também aquilo que Deus fala ao nosso coração, de uma maneira simples e de uma maneira eficaz. Eu quero agradecer também a minha esposa, que está lá assistindo, não pôde estar aqui hoje. Um beijo para você, eu te amo. Bom, a minha sogra, que também está lá junto, se eu não falar dela dá problema, sabe como é que é? Sogra, né? Então, minha sogra está lá, um abraço, minha sogra, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu trouxe esse tema, irmãos, tocar a palavra é igual renovo e vida. Porque Deus tem ministrado ao meu coração a respeito de um texto. Eu vou ler esse primeiro texto para explicar o outro texto que eu vou estar lendo. Porque Deus tem ministrado ao meu coração. Durante essas semanas, eu até falei, meu Deus, vamos falar da minha palavra. Foi na quinta-feira do John, ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós estávamos lá num evento, lá em Caldas Novas, o cara falou do fluxo de sangue. E a irmã André veio pregar, falou da mulher do fluxo de sangue. Eu falei, Deus amado, é agora. Porque eu quero passar algo à igreja sobre essa mulher do fluxo de sangue, lá na frente. Mas primeiro eu quero explicar a respeito disso. Então, lá em João, capítulo 1, verso 1 ao 5, ele diz assim, eu estou lendo na NVT, tá? Se você quiser colocar aí. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Preste atenção no que o texto diz. É um texto muito conhecido. Nós lemos muito esse texto e citamos muito esse texto, né? Mas para você ter uma noção do que a palavra de Deus nos diz. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nós estamos falando de Jesus, que é aquele que era o verbo que se tornou carne, aquele que era o verbo que estava com Deus e veio a existir e a estar conosco, e a vivenciar aquilo que nós vivenciamos. Quando nós falamos em tocar a palavra, quando nós falamos em estar diante do Senhor, nós estamos falando deste Jesus, que não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se tornou em forma de homem e veio até nós para que nós pudéssemos ter vida. E o texto diz isso, a vida estava nele. Então ele veio para trazer vida para nós. E nós, ao tocarmos este Cristo, ao tocarmos esta entidade, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos vida. Por isso a mensagem de que ao tocar a palavra há renovo e vida. A palavra é a vontade de Deus declarada. A Bíblia é a palavra escrita. Os decretos de Deus são a palavra revelada. Mas Cristo é a manifestação completa e perfeita da palavra. Ele é a manifestação de tudo, daquilo que existe e que veio a existir, do que existiu. Ele é a manifestação completa. Não existe variação de dúvida, não existe nada que seja imperfeito em Cristo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Assim o Pai o diz, e tudo está nele. Ele é perfeito. Lá Ele é o verbo se fez carne. João 1,14 diz assim, assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então a palavra se tornou carne. O exemplo que a gente pode ter são os nossos filhos. O nosso desejo de ter filhos se torna carne.
A partir do momento que há a concepção, aquele desejo seu passa ali para aquele útero. E a carne vai se formando e tudo vai crescendo. E chega um momento que você vê o rosto daquilo, a concretização, a cristalização da sua vontade, daquilo que você tinha em seu coração. Nós não nos ajuntamos, não nos casamos para não ter filhos, para não ter uma descendência. Alguns decidem assim. Mas o nosso desejo, o desejo do Pai, é que nós tenhamos a nossa descendência, como Ele teve. Como Ele teve a Cristo e nos deu como unigênito, e depois da morte Ele se tornou primogênito e nos deu a oportunidade de sermos co-herdeiros de Cristo em tudo aquilo que Ele tem, que Ele possuía e quem Ele era. Então nós somos pequenos cristãos, nós somos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. E por ser a imagem e semelhança de Deus, todas as coisas estão perfeitas em nós, através de Cristo, não em nós mesmos, mas através de Cristo todas as coisas estão perfeitas. E como tocamos a Jesus? Tocamos em Jesus através da fé, da oração, da obediência aos seus ensinamentos e da busca por uma relação pessoal com Ele. Irmãos, isso é muito sério. O pastor Luiz estava falando aqui há pouco, que nós oramos aqui na manhã, isso é muito sério. Ter fé não vem simplesmente você falar, eu tenho fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem pela constância, a fé vem pela intimidade, por estar diante de Deus, de buscar a Deus, de colocar o seu rosto no pó. Muitas vezes nós pensamos nessa situação de maneiras de orar, se eu oro deitado, se eu oro ajoelhado, o pó é o seu coração. Colocar a sua cara no pó é a sua humildade diante de Deus, é se entregar diante de Deus, é se derreter, é se mostrar diante de Deus, se desnudar diante de Deus. Quando você faz isso, o Senhor vê o seu coração. O Senhor vê qual é a intenção que está nele. E há uma intimidade, há uma penetração daquilo que Deus quer para nós em seu coração. Há uma maneira da sua mente ser controlada através do Espírito, porque você tem essa intimidade com Deus. E não tem como termos essa intimidade se não nos prostrarmos diante dele. Se não nos deixarmos levar pelo aquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Irmãos, eu confesso para os irmãos que não é fácil. O pastor de vez em quando fala alguma coisa aqui, né? Esse homem está passando não sei o quê, esse homem está passando não sei o quê, alguma coisa. Mas não é fácil se entregar totalmente a Deus. Nós temos N exemplos de homens de Deus que assim fizeram. Se você ler aquele livro, Heróis da Fé, você vai ver coisas, você vai ler ali coisas que você fala, quem que eu sou? Quem sou eu diante de homens como esse aqui? Mas são homens de carne e osso como eu e você. São homens que têm desejos, têm dificuldades, imperfeições como eu e você. Da mesma forma, não é diferente. Mas eles se dispuseram a estar diante de Deus. Eles se dispuseram a se colocar diante do Pai. Eles se dispuseram a se desnugar para que o Espírito Santo pudesse modificar, transformar as atitudes, transformar os pensamentos, ter o que a gente fala muito, né, está na moda, ter a metanoia de mudança de pensamento, de mudança de entendimento das coisas. Eles entenderam isso. E nós precisamos, nos dias de hoje, entender essas coisas também. Eu quero ler um outro texto. Está lá em Marcos. Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao 34. E lá diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Eu gostaria que você se colocasse dentro desta cena. Eu vou mostrar essa cena aqui daqui a pouco. Eu quero que você gostaria que você se colocasse dentro desta cena. Ali nós temos duas situações nesse texto. Se você for ler todo o texto, todo o contexto, nós temos duas situações muito peculiares. Um que foi atrás de Jesus para curar uma doença mortal, e a outra que foi atrás de Jesus para curar uma doença que já estava importunando há muito tempo, que é a mulher do fluxo de sangue que nós vamos falar. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Mulheres, isso é ruim? Isso é terrível? É algo que incomoda? É algo que às vezes até envergonha? Algo que às vezes até te deixa sem situação, sem jeito das coisas? Eu imagino que sim. Quer dizer, eu imagino assim, eu imaginar muito lá longe, mas eu imagino que sim. Ela já havia 12 anos e estava com esse problema. Quantos de nós não temos essa hemorragia em nós
há muitos anos? Quantos de nós sofremos uma hemorragia há muitos anos na nossa alma? Quantos de nós temos a nossa alma ferida e essa ferida continua aberta há muitos anos? Há muitos anos. Se você talvez parar para pensar naquilo na sua vida, na sua história de vida, você vai perceber que algumas coisas, algumas situações ficaram gravadas na sua mente, ficaram gravadas no seu coração. Situações que te incomodam, situações que te envergonham, situações que te fazem, às vezes, se esconder onde não deveria se esconder. Situações que fazem que você não dê o passo para que as coisas aconteçam. E você vai perceber que agora, o que a mulher faz? Verso 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Quantas vezes você, diante das suas dificuldades, eu diante das minhas dificuldades, nós procuramos socorro aonde não há socorro. Nós procuramos a situação para se resolver aonde não há possibilidade de resolver, mas em nossa mente, em nosso conceito, nós achamos: ali eu vou conseguir o socorro, ali eu vou conseguir arrumar, ali eu vou conseguir sarar essas dificuldades. E muitas vezes nós não conseguimos. Quantos enfrentaram isso e acabaram pior? Na sua mente, no seu coração, na sua alma. Verso 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Se eu apenas tocar. Irmão, você sabe o que é um toque? Dá um toque no seu irmão aí do lado. Não pega não, é só um toque. Não pega não, só um toque. Um toque é fazer isso, ó. É só dar um toquezinho. Ela pensou isso: se eu apenas tocar, se eu apenas chegar perto e fizer assim, eu serei curada. Porque ela entendeu que em Cristo há a cura, que em Cristo há a solução para o problema dela. Por que não? Porque ela simplesmente adivinhou que aquele homem que estava passando ali fazia isso? Não, ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que Jesus resolvia as situações. Ela ouviu falar que Jesus curava a alma, que Ele modificava as situações. Ela ouviu falar. E ao ouvir falar, ela acreditou. Ela creu que aquilo podia acontecer, que a cura dela viria a ela tocar o Cristo. E eu te pergunto, nesta manhã, você acredita mesmo que Jesus pode fazer isso? Faz essa pergunta para você: eu acredito mesmo que Jesus pode fazer? Porque, irmãos, quanto tempo nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quanto tempo nós ouvimos falar do Cristo, quanto tempo nós ouvimos falar dos milagres, quanto tempo nós ouvimos falar do que Ele é, de como Ele é, o que Ele faz, e nós continuamos na mesma situação, continuamos fazendo as mesmas coisas, sofrendo os mesmos problemas, como essa mulher do fluxo de sangue, deixando com que a vida se esvaia o tempo todo, deixando com que esse sangue que é vida para nós vai sendo perdido. Aqui nós vemos uma situação da mulher que, segundo a lei mosaica, ela estava impura, porque a lei dizia que mesmo em período de menstruação ou fora dele, com a hemorragia, ela seria impura. Como está o seu coração? Talvez você se sinta impuro de acreditar, impuro de tocar no Cristo, de tocar naquele que pode fazer, naquele que pode mudar. Pergunte isso. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus pergunta para você: se você tocar, quem tocou em meu manto? Você terá coragem de, como essa mulher aqui fez, de falar: eu toquei porque eu precisava, eu toquei porque eu queria, eu toquei porque eu ouvi falar do Senhor que poderia resolver a minha situação, eu toquei.
Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Jesus tem olhado para você. Jesus tem olhado para mim. Jesus tem olhado para as nossas dificuldades. Jesus tem olhado para as nossas dores. Jesus tem olhado para a minha dificuldade em situações, em relacionamentos. Jesus tem olhado para tudo. Mas Ele tem olhado para você. O que você vai fazer? Ele tem olhado. Muitas vezes você fala: onde o Senhor está? Deus, aonde o Senhor está? Diante da circunstância, diante das situações, ele fala: Deus, aonde o Senhor está? A palavra de Deus diz que naquele momento ele olhou para aquela mulher. E Ele tem olhado para você dia após dia, tempo após tempo, esperado com que você se manifeste como Ele manifesta aqui. Disse-lhe, então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Percebe o que o texto diz? A mulher assustada e temendo pelo que ela havia feito. O que ela havia feito? Algo demais, irmãos? Para aquela época, sim. Para aquela época, porque ela é impura. Ela não podia tocar, e tudo que ela tocasse se tornava impuro. Tudo que ela tocasse ficava manchado. Então, temendo, ela falou: eu toquei. Qual que é a resposta de Jesus para ela? Quando você toca em Jesus: filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Veja bem, quando nós tocamos o Cristo, quando nós tocamos a palavra, ela nos purifica, ela nos renova, ela nos dá vida, ela nos faz entender e compreender que o nosso tempo nesta terra não é simplesmente para ficar com picuinhas, não é simplesmente para ficar com desejos, coisas que não levam a nada, coisas que não trazem para o reino de Deus algo melhor, para o reino de Deus algo que Ele pede em nosso coração, que Ele pede a nós. Não é para ficarmos apegados às coisas. Vai, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé fez com que você possa caminhar agora livremente. Filha, a tua fé te faz agora e te dá a oportunidade agora de você caminhar pura, caminhar limpa. Assim é a fé. Essa mulher buscou incessantemente. Nós voltamos um pouco. Ela buscou incessantemente a cura. Ela buscou incessantemente resolver aquele problema. Ela buscou incessantemente saber como poderia resolver essa situação. Mas ela não conseguiu achar. Ela não conseguiu ver como poderia fazer com que isso acontecesse. Quais os obstáculos que ela enfrentou no seu trajeto, no seu período de 12 anos para chegar. E qual obstáculo ela encontrou para chegar até Jesus? Nós temos aí várias situações que poderíamos falar e discorrer aqui várias horas sobre isso, sobre estes obstáculos. Mas eu quero trazer você o obstáculo que ela teve de chegar até Jesus, de olhar para Jesus e chegar até Ele. O John falou aqui na quinta-feira passada, atrasada, a respeito do medo. Foi um dos obstáculos que ela teve. Mas ela teve um outro, que foi a vergonha. Porque eu não pesquisei, eu não vi, mas eu imagino que ela se mostrava, ou ela agia como uma pessoa impura. Como que era uma pessoa impura? Vocês estão aí e eu estou aqui. Se alguém estivesse ali, eu estava ali. Se alguém chegasse para cá, eu ia para outro lado, porque eu não poderia estar perto dela. E essa mulher estava numa situação de que ela ficava excluída da sociedade para que não pudesse contaminar outras pessoas segundo a lei mosaica. Então existia a vergonha de estar ali no meio da multidão, existia a vergonha de estar ali no meio do povo para que pudesse ir lá alcançar o objetivo dela. Ela estava em isolamento, os olhares de julgamento, quantas pessoas não a olhavam com julgamento, quantas pessoas não a olhavam falando: você é impura, você não pode chegar, você não vem aqui, fica aí, não vem aqui.
você não pode estar neste lugar. Quantas vezes somos arrogantes o suficiente para dizer para outra pessoa, não, fica aí que eu não quero estar com você. Você não bate muito, as coisas não dão muito certo comigo. Quantas vezes somos pouco humildes para entender que nós somos iguais, que nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, fazendo as mesmas coisas, buscando o mesmo Deus. Quantas vezes isolamos pessoas por acharmos que essa pessoa não pode estar conosco, porque ela é diferente. Você acha que a mulher do fluxo de sangue não sentiu a mesma coisa? Falta de comunhão com Deus foi um dos obstáculos que ela teve, pois ela era impedida de participar da vida religiosa, juntamente com toda a comunidade. Deixa eu te dizer algo, e algo sério que a gente percebe e a gente vê. Quantos dentro da igreja estão isolados e não conseguem caminhar? Quantos dentro da igreja se sentem totalmente separados, não conseguem interagir, não conseguem seguir em frente, não conseguem romper as barreiras, não conseguem romper as fortalezas da mente e da alma para que pudesse caminhar, para que pudesse seguir em frente? Quantas pessoas dentro da igreja vivem isso? Não é algo diferente, irmãos. Nós vivenciamos, nós vemos, nós ouvimos quantas pessoas na vergonha, na timidez, que ficam sentadas, não estou falando de ninguém que está sentado ali atrás não, tá? Que ficam sentados no cantinho que a gente já conhece, mas sabe que está lá no canto porque não quer estar junto de pessoas, não quer, como se diz assim, eu não quero contaminar o outro, eu não quero passar isso que eu tenho para o outro, e fica ali isolada, e fica ali de uma maneira que não consegue seguir em frente. Essa mulher tentou muitas maneiras diferentes de curas antes, mas a cura só veio ao tocar. Ela provavelmente não esperava que sua cura viesse de um ato tão simples. A cura pode vir de maneiras inesperadas. O que precisamos é estar abertos a todas as possibilidades dentro da palavra de Deus. A cura dela veio pelo toque. Outros tiveram a cura por uma mistura de barro com guspe no olho. Outros tiveram a cura através de uma palavra lançada. Outros tiveram cura variadas. A dela foi a forma mais simples, no ato em si, não no percurso para que isso acontecesse, não no percurso para que isso se cristalizasse, porque ela sofreu a dificuldade e sofreu o problema. A cura é um processo pessoal. Ela foi curada imediatamente quando tocou em Jesus, mas sua jornada de cura não terminou ali. Ela precisou se aproximar dele, contar sua história e ser reconhecida por ele para se sentir verdadeiramente curado. Nós precisamos nos achegar a Cristo, nós nos precisamos nos achegar a Deus, contar aquilo que nós passamos, contar aquilo que nós vivenciamos, aquilo que sofremos, para que essa cura venha ao nosso coração, para que essa cura venha à nossa vida. Se nós não fizermos isso, se não tivermos a coragem de abrir o nosso peito, de abrir a nossa alma diante de Deus, diante do Pai, diante do Espírito Santo, como nós seremos? O que nós faremos para receber essa cura? Precisamos nos entregar a Deus. Eu quero pedir o Mateus que passe o vídeo. Você vai ver como que foi essa situação, isso que eu estou falando aqui, se você vai perceber, é algo artístico, mas é algo que ilustra aquilo que a gente vê nessa palavra. Eu vou voltar. Um fio, só uma borda, um toque, um fio. Apenas um fio, só a borda, só um fio. Eu te conheço. Afaste-se dele. Não, pare com isso, Rabina por Youssef. favor. Rabina Youssef. Essa mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la. Por favor, eu prometo que não vou tocá-lo. Eu só Por preciso... favor, podemos ajudá-la, mas não agora. Não. Desculpa. Tente amanhã. Não, por favor, só um momento, só um passo. Pare com isso. Pare com isso. Por aqui, senhor.
está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. O senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor, Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso o tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Cara, Jesus. É isso que nós precisamos. É só isso que nós precisamos, pastor. É tocar a Jesus. As nossas mazelas, os nossos pensamentos. A nossa vida depende de Deus. Não somos suficientes em nós mesmos. Não somos suficientes daquilo que nós fazemos. Não somos melhor que ninguém porque fazemos isso ou aquilo. Nós somos alguma coisa em Cristo. Nós somos algo em Deus. Naquilo que nos capacita a cada dia a fazer. Você não é capaz. Você não pode. Você não tem a destreza. Você não tem a habilidade. Jesus tem e Ele te dá. Jesus tem e Ele te capacita. Jesus tem e Ele faz. A fé daquela mulher beirava a superstição, mas Jesus a honrou. Sabia que Jesus havia curado outras pessoas e desejava que fizesse o mesmo por ela. Você deseja realmente, de coração, que o Senhor faça algo por você nesta manhã? Você deseja realmente que o Senhor mude aquilo que está no seu coração? É uma representação artística, é uma representação, mas nos dá uma noção do que foi aquele ato, do que foi aquele momento. Você viu um homem, a câmera passou por um homem e ele ficou olhando, aquilo era Jairo. Jairo também estava na mesma situação. Jairo foi atrás de Cristo e essa história vem primeiro em Jairo, porque ele foi atrás de Cristo e Cristo estava caminhando para ir até a casa de Jairo para curar a filha. Mas no meio do caminho, Jairo pode ter pensado assim: será que realmente ele pode fazer isso? Será que realmente ele pode mudar, sarar a minha filha? No meio do caminho, veio aquela situação da mulher do fluxo de sangue. E o milagre aconteceu aos olhos de Jairo, para que Jairo visse que ele era poderoso, que ele podia fazer, que ele transformava, que ele curava, que ele saía deste deserto para essa situação aqui, ó. E quando ele ouviu a pessoa que veio falar: Jairo, não importuna mais o Cristo, porque sua filha morreu. Ele já havia visto o que Cristo podia fazer. Ele fala: não, ele vai lá, nós vamos lá porque Ele pode fazer.
Nós vamos lá porque Ele pode ressuscitar minha filha. Jairo pensou dessa forma, a fé dele foi edificada, como a sua fé precisa ser edificada todos os dias, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor manifesta através de você e através de outras pessoas, por aquilo que você ouve da palavra de Deus dia após dia. A sua fé precisa crescer, ela precisa estabelecer, ela precisa entender, ela precisa estar firme, para que você possa enfrentar dias maus, e conhecer, e saber, e ter a certeza que Jesus pode mudar tudo. Nós não podemos fazer isso e compreender e acreditar que Cristo faz se não for por fé. Irmãos, eu digo que a nossa fé, aquilo que nós vivenciamos como espiritualidade, é algo surreal, é algo fora da caixinha de muitos por aí. Mas para nós não, nós estamos lá dentro dessa caixinha, nós estamos lá dentro daquilo que Deus tem feito por nós, nós estamos lá dentro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar, este é o lugar que nós devemos estar. E Jairo, mesmo assim, Jairo quis que o Cristo fosse lá. E todos nós sabemos qual foi o resultado. Quando o Cristo foi, a filha estava morta, Cristo entrou e a filha foi ressuscitada. Este é o nosso Deus. É o nosso Deus que ressuscita sonhos. É o nosso Deus que ressuscita vontades. É o nosso Deus que ressuscita aquilo que no seu coração já foi morto, que no seu coração estava sangrando, Ele cura. No seu coração estava esvaindo, Ele cura. Ele faz isto. É o nosso Cristo. É aquele que você vem aqui aos domingos, às vezes às quintas, no GPL, e vai lá ouvir alguém falar. É desse Cristo. Desse Cristo que se manifesta a nós através da palavra dEle, que se manifesta a nós através daquilo que Ele tem feito todos os dias. Aquela multidão que estava ali tocava Jesus. Qual o toque que você está dando ao Senhor? No texto fala que Pedro diz a Jesus: mestre, todo mundo está te tocando, todo mundo está empurrando, todo mundo está aqui querendo pegar, todo mundo está. Mas deixa eu te dizer algo: com o coração contrito e quebrantado, com o coração em Deus, com a fé correta, com o coração em Cristo, quando você toca, Ele sabe que é você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua situação, Ele sabe o que você tem passado, com o toque correto. Não adianta estarmos na multidão, não adianta estarmos com aqueles que só querem um movimento, que veremos milagres, poderemos até ver milagres, mas não vivenciaremos isto. E nós precisamos vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é o amor de Deus. Precisamos vivenciar aquilo que Cristo tem para nós, que são os milagres. Precisamos vivenciar aquilo que Cristo tem para nós, que é o amor incondicional. Esse amor que não tem medidas, esse amor que não tem profundidade, nem largura, nem altura, esse amor que nós não podemos medir. Nós precisamos vivenciar. E eu quero lançar um desafio a você nesta manhã, que você possa vivenciar o que Cristo tem para a sua vida. Eu digo para você que é fácil, não é fácil. Mas aqueles que se dispuseram a vivenciar aquilo que Cristo tem, aqueles que se dispuseram a vivenciar a palavra de Deus, passaram por vales, passaram por dificuldades, mas venceram porque Cristo está com ele. Mas venceram porque o Espírito Santo os conduziu, mas venceram porque o Espírito Santo os fortaleceu, mas venceram porque o Espírito Santo deu a eles a direção correta para que eles pudessem andar. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Solta a música para mim, Mateus, por favor. Naquele momento que Jesus olha e fala: quem me tocou? Ele estava dizendo indiretamente para aquela mulher: se manifeste. Se manifeste agora. Não tenha medo. Se manifeste porque eu estou aqui. Não sei o que vi. Se manifeste agora. Eu gostaria que você orasse ao Senhor agora, para que Ele pudesse vir a manifestar sobre a sua vida, manifestar sobre o seu coração, manifestar sobre a sua alma o que Ele tem para você. Você sabe o que Ele tem para você? Me fizeste ter
O texto diz, Marcos 30:33, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Então a mulher, assustada, temendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Eu gostaria que você contasse ao Senhor agora o que você tem feito para tocá-lo, ou o que você não tem feito e nem percebeu que precisa tocar esse Cristo, que precisa tocar esse Espírito para que essa vida mude, para que essa situação mude. Essa situação que você todos os dias coloca diante do Pai, essa situação que você todos os dias ora pedindo a Ele que resolva, essa situação que todos os dias você coloca diante do Pai, pedindo para que Ele cure, pedindo para que Ele transforme, para que traga a conversão, para que traga a resposta, para que traga o resultado. O que você tem feito para que este toque não seja o toque da multidão, mas seja o toque daquele que crê, seja o toque daquele que tem fé, seja o toque daquele que acredita que Cristo pode fazer, que Cristo pode modificar, que o Senhor faz muito mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Ele é poderoso para tudo, Ele é fiel, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele vai terminar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele fará isto, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se essa mulher tivesse desaparecido na multidão ao receber este toque, ao dar o toque em Jesus, você hoje não saberia o que o Senhor poderia fazer sobre a sua vida. Você hoje não seria ministrado por uma palavra que te diz que mesmo que você tenha as suas hemorragias espirituais, mesmo que você tenha a sua hemorragia na alma, Ele pode curar. Mesmo que a igreja do Senhor hoje vive uma situação difícil, de uma hemorragia da vida se esvaindo, do Espírito Santo saindo, Ele pode curar, Ele pode mudar. Você é igreja, eu sou igreja. E se te afeta, me afeta, porque nós estamos no mesmo corpo, nós somos irmãos, estamos juntos num só propósito. Se você não entende isso, hoje é o dia para você entender, hoje é amanhã para você saber disso, hoje é amanhã para você mudar essa situação, hoje é amanhã para você mudar de lugar, hoje é amanhã para você converter e mudar o seu pensamento, ter uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de entendimento. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela deu um passo, ela caminhou, ela foi até o Cristo, ela não se importou com a multidão, mesmo se esgueirando sobre ela, ela foi até Jesus e tocou o manto dele, e tocou aqueles barbantes que estão no manto. Deixa eu te dizer algo. Você acha que foi aquele barbante que curou a mulher? Você acha que foi aquele barbante que fez isso, esse milagre todo? O que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé transformou. Filho, a tua fé resolveu aquele problema. Filho, a tua fé estancou a sua hemorragia. Filho, a tua fé mudou a sua alma. Filho, a tua fé trouxe a sua alma até mim. Filho, a tua fé trouxe você até os meus pés. É assim que o Senhor faz conosco. Tudo que eu tenho aos teus pés. Oh Deus, Tu és santo, Senhor. Tudo que eu Tu és santo. tenho é teu. Quanto tempo de provação você tem passado? Tudo que Quanto eu tempo de luta você tem passado? teus pés. Talvez algo aconteceu na sua vida ontem, semana passada. Tudo que Mas há quanto tempo você pode estar vivenciando algo que você queria tanto que resolvesse? Jesus, como eu te Quanto tempo você tem vivenciado algo que você fala: Senhor, resolve essa situação para mim, muda a minha história, muda a minha vida. Aí eu te faço a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco: como você tem tocado o Cristo? Como você tem feito e tocado ao Espírito Santo de Deus
sobre a sua vida, porque Ele é quem nos traz o conselho, Ele é quem nos traz a direção, Ele é quem nos convence, e hoje o Espírito Santo está aqui para isso, para te convencer daquilo que você precisa fazer, de qual caminho você andar. É Ele que te direciona, este Espírito que faz, não sou eu, não são as minhas palavras, mas é aquele Espírito que está sobre você, aquele Espírito que mora em você, que ele seja ativado de uma maneira sobrenatural, para que a sua vida mude, para que as suas situações mude, para que o seu andar mude, para que a sua fé cresça, para que a sua fé seja edificada. Quando nós vivenciamos milagres, a nossa fé é edificada, e nós conseguimos enxergar, nós conseguimos visualizar o Cristo em nossa vida, porque a fé foi edificada, ela foi vivificada. A pastora Lu disse agora há pouco, um tempo atrás, no outro culto, vivificar é trazer à vida aquilo que estava morto, é trazer à vida aquilo que está acabado, aquilo que você não tem mais esperança para que se faça. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. Não há outro Se a chegar a Cristo, como são tempos de dores. não há, Não quero te enganar. Coisas boas tem, nós vivenciamos, mas na maioria das vezes o Senhor vem lapidando, transformando, modificando, nos ensinando. E ser ensinado, ser lapidado, não é fácil. Você já viu lapidar uma pedra? Quem conhece? Quem sabe como lapidar uma pedra? Você pega a pedra e coloca lá num esmeril, numa lixa que está rodando, você vai apertando a pedra assim, ela vai tomando forma, vai lixando, ela vai tomando forma. Cada lixada, ela consegue chegar, o ourives consegue chegar à forma que ele deseja. Hoje eu quero te convidar a ser lapidado pelo Senhor. Hoje eu quero te convidar a ter o desejo, a ter a vontade, a ter um anseio de que o Senhor lapide a sua vida, de que o Senhor lapide aquilo que precisa ser lapidado no seu coração. Todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas imperfeições, e o Senhor conhece todas elas. Ele conhece tudo que está no seu coração e que está no meu. Ele conhece tudo. Eu quero te convidar a entregar este coração, a entregar esta alma, a entregar essas dificuldades, esses problemas ao Senhor agora. Gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração, porque Ele falou ao meu coração já há vários dias para ministrar sobre essa palavra. Eu sei que o Senhor falou poderosamente. Eu queria te encorajar de todo o meu coração a se entregar diante do Senhor agora, para que essas situações que você tem vivenciado mude, seja transformado, como essa mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, conseguiu tocar a Cristo, tocou ao Senhor e foi curada, tocou ao Senhor e a vida dela foi totalmente transformada. Aqueles prejuízos, aquele gasto todo não tinha mais, não ia acontecer mais, aquela vergonha não ia acontecer mais, aquele isolamento também não iria acontecer mais, o estar separado para ter comunhão também não iria acontecer mais. Por quê? Porque Cristo chegou, a vida chegou, o renovo chegou sobre a vida dela, o renovo chegou sobre a situação, o renovo chegou para que ela pudesse usufruir da bondade de Deus, do amor de Deus, dia após dia, daquele dia em diante. E eu quero te convidar, se você tem o desejo sincero no coração, se você não tem, não vem não. Não vem, porque hoje é um dia que Deus vai mudar a sua vida, como a oração que eu recebi ali hoje, a outra oração que eu recebi aqui. Deus vai mudar a sua vida hoje, eu creio nisso. Você crê? Você crê que Deus pode fazer? Vem aqui à frente, nós vamos orar com você.
para que aquela situação que você tem vivenciado, para aquilo que tem te afligido, para aquilo que tem trazido angústia ao seu coração, possa ser mudado, possa ser transformado. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aquela mulher teve o mesmo medo, aquela mulher teve a mesma vergonha de passar pela multidão, de sair tocando as pessoas porque ela era impura. Ela teve medo, mas ela foi a si mesmo, tremendo. Ela foi com o coração difícil, com o coração temeroso, ela foi a si mesmo diante do Pai, diante de Deus, diante do Cristo, para que a vida dela pudesse ser transformada. Se você tem esse desejo, vem aqui, eu vou te esperar. Deus diz ao meu coração que tem mais pessoas que precisam trazer diante dele essa situação, diante dele a angústia e a aflição que tem sofrido, diante dele um momento, uma situação que ele precisa ser transformado. Em nome de Jesus, vou te esperar mais um pouco. Junto ao poço estava eu. Em nome de Jesus, Quando um homem nossos irmãos pastores, judeu presbíteros, viu irmãs, a por favor. sede que havia Eu ainda estou te esperando. Eu sei que tem mais pessoas. O Senhor está me dizendo, tem mais pessoas. Vem aqui. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de transformação. Hoje é um dia de cura. Hoje é um dia que você vai experimentar o amor de Deus sobre a sua vida. A sua vida mudará. Aquilo que você tem vivido transformará. O Senhor fará grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem conhece, o Senhor é quem fala, o Senhor é quem transforma e aconselha, o Senhor dirige todas as coisas em nossa vida. Somos teus, Espírito Santo, somos teus, Senhor. Oh, aleluia. Venha. Oh, aleluia. Hoje é dia, ó Pai querido, que essas vidas vivenciarão, ó Deus, o melhor do Senhor, como aquela mulher do fluxo do sangue vivenciou o melhor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Quero mais estar em outras mãos. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida. Venha, ainda tem tempo para você, venha. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua vida, venha. Não tenha vergonha, não tenha medo.
Senhor, o corpo. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode, Espírito Santo. Cura o corpo nessa hora. Oh Deus, cura a alma. Em nome de Jesus.